Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã, manhã de domingo, final de mês de maio. Estamos nesta manhã para nós meditarmos em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós iremos orar e logo após a oração, o hino 467, sugerido pela CPAD para esta aula, a irmã Natália, juntamente com o irmão Eliseu, estarão executando esse hino. Querido Deus e Pai, nesta manhã de domingo abençoada que o Senhor preparou para que nós pudéssemos aqui estarmos para aprender a Tua Palavra. Recebe-nos, ó Pai, e abençoa-nos e receba esse culto de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmã Natália, hino 467, junto com toda a Igreja do Senhor Jesus. Seu
irmã Natália, por esse maravilhoso. Irmãos, então hoje nós temos na aula de número 9, a aula que traz como tema dessa aula, o título da aula, o mistério da unidade revelada. E nós temos o texto áureo desta aula, que está em Efésios capítulo 3, e o versículo de número 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ainda, meus amados irmãos, a verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Vamos ler até o versículo de número 13, que diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, aos gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa pelo Evangelho, da qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, do potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Prezados irmãos, aí está a leitura do texto bíblico de Efésios 3, versículo 1 até o 13, o qual nós temos para nossa meditação nesta manhã. E nós entendemos, como a palavra de Deus nos diz, que por meio das Escrituras, nós temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto durante todos esses séculos, e agora, na época do apóstolo Paulo, revelado ao apóstolo Paulo este mistério que esteve oculto. Bendito seja o nome do Senhor, revelado aos apóstolos e aos santos profetas, esta revelação da esperança da glória da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E é um privilégio para mim e para todos nós ficarmos sabendo que Deus revelou isto aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé, receber esta revelação do mistério que esteve oculto por muito tempo, mas o Senhor revelou para nós. Por isso, irmãos, Paulo vem ensinando-nos essa palavra do mistério oculto. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Nós estudaremos esse mistério que esteve oculto, que foi revelado para nós através da nova aliança. Plano de Deus. E os planos de Deus, eles se manifestam na hora de Deus, no momento de Deus. Para a glória de Deus, ele manifesta-nos a sua palavra. Os gentios ignoravam as promessas. E os judeus pensavam serem os únicos beneficiários
dela. Por isso que esse mistério esteve oculto tanto no Antigo Testamento. Ele esteve oculto lá para eles. Porém, ambos desconheciam o mistério. Tanto os judeus como os gentios desconheciam esse mistério. Portanto, meus amados irmãos, devemos glorificar a Deus. Mistério é um conceito que diz, meus amados irmãos, que algo que está encoberto, algo que está escondido, alguma coisa que não foi ainda revelado. Por isso, nós devemos sempre glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, porque nós temos essa doutrina bíblica, essa revelação maravilhosa, ao qual Paulo recebeu e nos mostrou esse plano tão glorioso da parte de Deus. O desconhecimento do mistério, viu? Noutros séculos não foi manifestado, não tinha conhecimento, como nós temos agora, que o nosso Deus, pela sua infinita e eterna misericórdia, nos revelou esse plano, esse propósito com a igreja de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmão, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Nós estudamos já na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Os irmãos já lembram que nós estudamos no capítulo 1 que Paulo, ele mostra, ele pede que o Senhor mostre para a igreja, revele à igreja, viu? Que ele chamou, que ele comprou com o seu sangue. Paulo ora a Deus no capítulo 2, pedindo para que essa revelação seja manifestada, para mostrar o problema da perdição que andava a humanidade. Agora, no capítulo 3, Paulo fala desse mistério, viu? Que foi revelado. Então, Paulo mostra o grande amor de Deus para com os gentios. E é por isso que ele começa desta maneira no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está se manifestando, dizendo, irmãos, que ele era prisioneiro. Não prisioneiro, meus amados irmãos de Nero, não prisioneiro de Roma, não prisioneiro por tradições. Paulo está dizendo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo revela também aqui no versículo 1 que ele também é prisioneiro por o amor que ele tinha aos gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo, o amor tão grande, ele demonstra que ele estava preso. Ele estava ali por quê? Porque ele tinha recebido esta revelação. E a pregação de Paulo era esta revelação, que desse mistério que esteve oculto, que Deus havia pegado os judeus e todos os gentios, e toda a raça, tribo, povo e nações, e fez um só povo, um só corpo, unidos através desse mistério, através da morte de Cristo ali no Calvário. Podemos glorificar o nome do Senhor. Isto é uma manifestação muito linda, é algo muito glorioso que nós devemos sempre adorar e glorificar a Deus por causa disto. O mistério e os profetas da antiga aliança. Por isso, irmão, nós temos que entender que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis capítulo 12. Em ti serão, Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito é o nome do Senhor. Em Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10 e vários outros versículos. Os profetas, eles falaram a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, que nos alcançou através da pessoa bendita de Jesus. O que esses profetas não sabiam era como que isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais, as barreiras religiosas seriam rompidas por meio do sacrifício de Cristo ali na cruz, no Calvário, e que judeus e que os gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então o mistério que estava oculto era a igreja. O Senhor já tinha o seu plano com a igreja antes mesmo da fundação do mundo, capítulo 1. O Senhor já tinha o seu projeto com a igreja.
Então, meus amados irmãos, devemos glorificar a Deus. Nós estamos dentro desse plano de Deus, do projeto de Deus, porque tu és igreja, eu sou igreja, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E estamos enquadrados dentro desse projeto, que esteve oculto lá no passado. Mas foi dado a Paulo esta revelação desse mistério que esteve oculto, viu? Que Cristo fez ali na cruz do Calvário, esta revelação, unindo esse povo, fazendo desse povo um povo só. Então, o plano divino que estava oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase que Paulo dá acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 da carta aos Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Então, Paulo estava preso, prisioneiro de Cristo, porque havia recebido essa revelação e Paulo estava pregando essa revelação. Coisa que para os judeus era impossível, mas para nosso Deus tudo é possível. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Ele falou isso lá em Gálatas 1:1. Ele recebeu o apostolado do próprio Deus, Jesus, que o chamou. Que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem. Gálatas 1, versículo 11. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou também homem algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E como Paulo valorizou tudo isso na sua vida. Ter recebido do Senhor essa revelação tão maravilhosa a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Viu? Então, meus amados irmãos, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por meio da sabedoria humana. Grande é o nosso Deus, louvado seja o seu nome para todo sempre, por esta obra tão maravilhosa que o nosso Deus fez, revelando isto para os santos apóstolos e profetas e para Paulo e para nós, o mistério que estava oculto. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, no capítulo 1, versículo 14, e aqui no capítulo 3, versículo 11, prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, no capítulo 2, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, que está lá no capítulo 2, versículo 11, capítulo 3 e versículo 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas no ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme, várias formas, sabedoria de Deus se torne conhecida, como está aqui no versículo de capítulo 3 e o versículo 10, para que agora, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Através da igreja, Deus tem coisa linda, maravilhosa que sempre fez nesse mundo e continua fazendo através da igreja. E você, meu irmão, a senhora, minha irmã, faz parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Então, Deus tem plano com a sua vida, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor por causa disto. Isso significa, irmãos, que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. A glória dele, tudo para a honra dele, de todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, se convergerem em um povo que ama Deus, separado, um povo salvo, um povo que ama a Deus e ao seu próximo,
um povo que louva, um povo que adora, um povo que glorifica, um povo de fé, um povo de esperança, um povo que sabe em quem tem crido, um povo que vai morar no céu. Glorifica a Deus, você faz parte desse povo. E através da sua vida, esse mistério é revelado aí fora. E vamos ganhando alma, e o Senhor vai acrescentando os que devem ser salvos no meio do povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, esse mistério é de uma magnitude tremenda. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo. Todos são um e participantes da mesma promessa. Até, irmãos, olha o que o nosso escritor da nossa aula coloca, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Aí o irmão coloca a passagem aqui, de que quando Pedro, avisado pelo Espírito Santo com aquela visão, daquele lençol, os animais quadrúpedes, mata e come, ele foi até a casa de Cornélio. E lá na casa de Cornélio, aquele centurião romano, se converte, muitos se convertem, todos são batizados, nas águas são batizados com o Espírito Santo. E quando Pedro retorna no meio dos demais, eles começaram a censurar Pedro por ter estado com eles, no capítulo 11. Aí, quando Pedro pega a palavra e começa na sua defesa, ele disse: irmãos, quem sou eu para poder impedir aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Porque o mesmo que nós recebemos, eles também receberam. Bendito seja o nome do Senhor. Um mistério tremendo, que até os líderes da igreja no princípio tiveram dificuldade para entender o mistério de Deus. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Bendito seja o nome do Senhor. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. Paulo fala a respeito das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, é muita coisa. O mistério agora revelado e anunciado. É considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. No versículo 8, a expressão se revela as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. Bendito é o nome do Senhor. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedido aos homens por meio de Cristo. Ao nosso Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Graças a Deus. Porque o eterno propósito de Cristo, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. No tempo de Deus, na hora de Deus, ele revela a Paulo. Paulo glorifica o nome do Senhor. Paulo exalta o nome do Senhor. Paulo prega a verdade. Paulo anuncia esse mistério. Paulo vai preso por esta causa. Bendito seja o nome do Senhor, mas não deixou de falar desse mistério revelado, das insondáveis riquezas de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E para a conclusão dessa rápida meditação nesta manhã, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Vamos falar ao mundo das grandezas, das riquezas insondáveis de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um dia abençoado. À noite, se o Senhor permitir, estaremos aqui trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe,
Que Deus enriqueça muito a tua vida espiritual. Oremos. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer em nome de Jesus pelo momento oportuno, pela tua palavra, por fazer parte desta igreja, do teu plano, que desde a fundação do mundo o Senhor já tinha esse projeto. E dentro desse projeto, todos os meus amados irmãos, nós estávamos envolvidos nesse projeto. E aqui estamos para te adorar e glorificar o teu nome, Pai. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.